Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Conexão Desbravador e hoje para falar de habitação e regularização fundiária. Recebemos aqui na Folha a Ediane Fole, mais conhecida por Edi Fole, diretora de regularização fundiária e habitação de Chapecó. Diretora, seja bem-vinda a este espaço. E quais são os assuntos que norteiam o seu trabalho numa cidade que tem crescido bastante e com ela também vem uns problemas que na habitação imagino eu que não sejam tão diferentes. Seja bem-vinda. Muito obrigado, primeiramente, ao convite, né? É um prazer imenso estar aqui para falar de uma pauta que até então não tinha muita visibilidade, mas que hoje a gente construiu um trabalho que tem realmente feito a diferença na vida da família chapecoense, né? Especialmente aqui na Grande EFAP, com muitos núcleos em processo de regularização e habitação. Então, meu muito obrigado, estamos aí para compartilhar com vocês um pouco desses 3 anos, né, de trabalho à frente desta demanda aqui em Chapecó. Certo. Diretora, então, como nós falávamos antes, Chapecó vem crescendo bastante, vem atraindo gente de todos os lados, inclusive pessoas de outros países, e a preocupação é onde essas pessoas estão indo morar. Essas pessoas que chegam aqui nem sempre têm condição de chegar à cidade com dinheiro para comprar um imóvel, comprar um apartamento, uma casa e construir o seu próprio endereço. Como fica então o trabalho da Diretoria de Regularização Fundiária diante de um processo como este? Nós temos uma Chapecó que cresce a passos largos, né? Um prefeito assim que abre espaço para que as pessoas venham para Chapecó, especialmente para atender as demandas de trabalho. Nós temos muitas oportunidades de emprego. Eu acho que isso acaba sendo um atrativo para que as pessoas acabem nesse processo migratório para a nossa região, especialmente em Chapecó. Então, nós temos uma demanda, sim, de habitação, oriunda da vinda desses estrangeiros para cá, né? No entanto, a gente percebe que essas pessoas acabam indo para a clandestinidade e, nesse sentido, a gente tem buscado orientar também as pessoas através do Centro de Atendimento ao Imigrante, do CAI, para que elas não comprem, não adquiram nenhum imóvel, tá? Sem buscar informações sobre esse local. É a história do direito? Isso? O direitinho, né? Por contrato de gaveta. Então, hoje a gente tenta inibir que isso aconteça. Então, nós temos oportunidades de compra regular, às vezes muito mais vantajosas do que ir comprar um direitinho ali que depois vai ter que ser novamente pago, né? E até uma forma também de valorizar os inúmeros empreendimentos idôneos e muito bem planejados para a região. Todo loteamento de interesse social privado, tá? Quando ele é aprovado como loteamento de interesse social, ele tem que dispor, tá, de apartamentos, de lotes de interesse social com valor de interesse social e com subsídio do governo federal. Tá, diante dessa situação, diretora, qual é que é o número de pessoas que hoje estariam precisando de uma habitação em Chapecó? Nós temos hoje mais de 10 mil cadastros, tá? Que efetuados dentro do setor de regularização fundiária. No entanto, nós temos 7.600, 7.800, agora não lembro exatamente, mas em torno disso, de famílias que atendem os critérios de habitação de interesse social de renda até 3 salários mínimos. Então, em torno de 7.800 famílias aguardando uma unidade habitacional de interesse social. E qual é a esperança para essas pessoas terem, então, a sua casa? A esperança nós não temos um prazo definido, até porque hoje a questão do investimento municipal tem sido inclusive maior do que o investimento estadual, né? Fazia 10 anos que nós não tínhamos nenhum projeto habitacional aprovado pelo governo federal em Chapecó. No estado, eu não tenho notícias, tá? Nos últimos
anos de reinvestimentos que vieram do governo estadual para a habitação de interesse social no município de Chapecó. Por isso, então, que se acumula esse déficit. Exatamente. Esta conta acaba sendo paga muito mais pelo município, tá? Sem observar que essa responsabilidade ela é tripartite, ou seja, o governo federal, o governo estadual e o município. Uhum. Tá, e essa falta de endereço, um endereço oficial, em outras palavras, tem a ver com dignidade, né, diretora? Com certeza. A pessoa legalmente não é proprietária do imóvel onde ela mora, isso surge uma série de implicações que acabam por inviabilizar até mesmo melhorias de estrutura no próprio endereço. Com certeza. Esses processos que a senhora fala de regularização fundiária, elas colocam fim a essa situação e quais são os números de uma situação como essa? Sim, nós temos hoje o setor que não existia aqui em Chapecó, que é o setor que foi implementado através da gestão do governo do prefeito João Rodrigues. Então, nós fomos uma das primeiras cidades do estado de Santa Catarina em montar um setor específico para promover a regularização fundiária urbana através da Lei 13.465 de 2017. Esta lei, ela implementou a legislação da REURB, da regularização fundiária propriamente dita dentro dos municípios. Então, esta lei, ela tinha que ter sido implementada em Chapecó ainda entre 2016 e 2017. Então, quando a gestão assumiu, ela não existia esse núcleo, esse setor. Nós montamos esse setor em Chapecó. Desde então, a gente começou a montar esse setor, estruturar, para que nós pudéssemos fazer a regularização fundiária com autonomia do município. Atualmente, nós já entregamos mais de 2.000 matrículas, certidões de regularização fundiária e liberações de hipoteca na cidade. Certo, e essa liberação é a posse definitiva? É a posse definitiva do bem, né? Então, tu gera a matrícula. No entanto, nas áreas públicas, o município cobra por este imóvel, mas aquelas parcelas de interesse social que são consideradas simbólicas, né? São valores assim... Qual é o valor médio de uma parcela? Varia de R$19 a R$100, R$150, depende da metragem do lote, né? Para o cidadão ser proprietário do imóvel. Exatamente. Tá. E como é que está a adimplência disso? Todo mundo está pagando? Então, agora nós tivemos 3 edições do PREFIC, que é o Programa de Repactuação de Débitos Habitacionais, é o PREFIC Habitação, tá? E onde famílias que residiam nesses imóveis do município, nós tivemos casos de 30 anos residindo em cima do imóvel e eles nunca tinham pago nada para o município. Nem mesmo esses 19, 30, 50 reais. Nem o valor simbólico. Então, isso foi repactuado com as famílias, porque uma vez que não está transferido esse bem, não gera nenhum direito sucessório para eles. Esse bem continuava em nome da prefeitura, né? Então, a partir do momento que a gente faz essa regularização para a família que está em cima do lote, essa família assume um compromisso de, a partir de agora, então, pagar as parcelas simbólicas para o município. E é por isso também que não existiu nos últimos anos grandes investimentos na área da habitação. Porque a prefeitura é como uma empresa. Se você não tem uma receita, você não consegue investir. Né? Então, da mesma forma, o setor de habitação, se você não tem a gestão do recurso que transita ali dentro, você não consegue investir em habitação, em infraestrutura, porque quando você leva a regularização fundiária, você tem um ônus de também promover a infraestrutura naquela área. Melhorias, investimento em infraestrutura de energia elétrica, de sistemas de esgoto. Certo. E quando é que foram feitos, então, esses loteamentos mais recentes aí, para acumular 9, 10 mil famílias nessa situação? Há mais de 10 anos nós não tínhamos nenhum projeto habitacional aprovado aqui em Chapecó. Nem pelo governo federal, nem pelo governo estadual. E nem pelo município. E o município ia tentando fazer as ações de melhorias em casos mais pontuais,
né? Porque, como eu te disse, a responsabilidade ela é tripartite. A partir do momento que fica só o ônus pelo município, né? Isso acaba onerando muito também a questão. Tu tem que ter previsão orçamentária que parta do governo federal. Né? Então não tinha isso, não teve isso nos últimos anos, né? E se teve em faixas, por exemplo, acima no faixa 2, né? Acima de R$4.000 de renda. Então, tu pensa, faixa 2 ficaria uma média de R$900 a parcela. Então, nem toda família que teria que ser beneficiada pelo faixa 1 consegue assumir uma parcela dessas de um programa federal do faixa 2. Certo. Então, a implementação hoje para a população de baixa renda, ela tem que focar na família de faixa com renda até 2 salários mínimos. E daí ela fica com uma parcela acessível para ela, entre R$400 e R$500. Tá? Casos do Minha Casa Minha Vida, que estão com famílias do Bolsa Família, com benefício de prestação continuada, essas famílias vão ficar com parcelas de R$88. Daí elas conseguem. Né? Então é importante pensar na habitação de interesse social, especialmente com a aprovação pelo Minha Casa Minha Vida na modalidade do faixa 1. Então fazia 10 anos que não tinha nada aprovado. Agora nós aprovamos, tá, aqui em Chapecó, especialmente aqui no loteamento EFAP, loteamento Rosana, então que inclusive a Câmara de Vereadores aprovou a lei que nós enviamos, na né? quinta ou na quarta-feira da semana passada, né? Então nós enviamos esse projeto de lei que partiu por parte do Executivo, né, da pasta de regularização fundiária e habitação, e que foi aprovado então esse loteamento de interesse social, loteamento Rosana, aqui na região da Grande EFAP, Rosana 2. Ok, então essa diretora de regularização fundiária de Chapecó, Edifole. Nós vamos para o intervalo e na sequência a gente volta para falar de chacreamento. Vamos entender melhor esse assunto depois do intervalo. Ok, então de volta para falar agora dentro deste assunto de regularização fundiária, um assunto que tem sido bastante comentado, às vezes no mercado, talvez não seja um mercado negro, mas não é um mercado que tenha todo o mercado oficial, que é o chacreamento. Diretora Edifole, pela sua formação como assistente social, bacharel em Direito, qual é o embasamento legal desse termo chacreamento? Então, o chacreamento é uma nomenclatura mais nova, né? Ela não está prevista na Constituição Federal como modelo de parcelamento de solo. Então, hoje, como forma de parcelamento de solo, com previsão na Constituição, tá? Nós temos o loteamento, o desmembramento e, após 2016, uma lei federal que é a da REURB. Então, hoje o chacreamento, ele não existe como modalidade de parcelamento do solo, ou seja, ele é inconstitucional. Né? Então, não existe essa previsão na Constituição desta modalidade. Então, hoje só existe mesmo a REURB, o loteamento e o desmembramento. Mas se a gente circular no entorno de Chapecó, a gente percebe, principalmente nessas áreas mais próximas, aqui onde a gente tem um endereço mais próximo da região da Grande EFAP, as saídas, as áreas de rodovias municipais, são frequentes as casas que vão aparecendo, praticamente da noite para o dia aparece uma casa aqui, outra aí. Como o município consegue fiscalizar isso e coibir por conta desse magnetismo que Chapecó está atraindo gente para cá? Às vezes a oferta é sedutora, o cidadão tem lá talvez R$100.000 para comprar um imóvel, ele não consegue comprar um terreno na cidade, um terreno regularizado. Ele compra uma área talvez de 50 mil e com os outros 50 ele começa a casa. Como é que o município consegue fiscalizar isso sabendo que está se tratando dentro de uma área particular? Então, é importante ter noção de que tudo que for abaixo de um módulo rural, ou seja, 20.000 metros quadrados, não pode ser vendido sem a aplicação da modalidade do
loteamento, desmembramento ou regularização fundiária dos lotes que já existem com edificação antes de 2016 através da REURB. Então, tudo que for abaixo de 20 mil metros que está sendo vendido de forma picada, né, por contrato de gaveta é irregular, é crime, tá? Se não for loteado, se não for desmembrado ou se não for regularizado através de REURB. É considerado crime de parcelamento irregular do solo. E a fiscalização disso? Nós temos hoje uma equipe, até então não tinha, tá? Até nessa gestão aqui do governo João Rodrigues que nós implementamos um setor dentro da pasta da habitação e regularização fundiária chamado monitoramento e fiscalização de áreas. Ou seja, este setor, ele fica responsável em fiscalizar mais de 150 áreas mapeadas no município, tá? Inclusive de áreas de preservação permanente, tá? Áreas públicas, né? Para evitar que o casebre seja construído, que uma invasão de uma pessoa de outro local se instale aqui de uma forma irregular. Então, hoje tem funcionado muito e deve continuar funcionando a denúncia. Então, nós temos, através da Guarda Municipal, uma parceria muito grande. A equipe do setor de regularização fundiária e habitação que fica em horário comercial, fiscalizando e rodando todas essas áreas mapeadas. E, além disso, nós temos a parceria em finais de semana, no período noturno da Guarda Municipal. Então, se você, morador aqui da Grande EFAP, morador de Chapecó, visualizar a construção irregular, que seja daquela casa de pau a pique, né? Que denuncie. Porque a gente não quer produzir habitação desta qualidade, a gente quer dar uma moradia digna para aquela família, mas desde que ela atenda também os critérios de inclusão nos programas habitacionais do município. Como é que faz essa denúncia? A denúncia pode ser através da Guarda Municipal, né, do telefone oficial da Guarda Municipal, ou diretamente no setor de regularização fundiária e habitação, 3319-1190. Então, é importante também que quando o morador for abordado, né, para que por uma compra e venda, né, uma situação de compra e venda irregular, que ele também busque a prefeitura, busque o registro de imóveis para saber se aquele lote que ele está comprando, aquela casa que ele está comprando, é uma área regular. Tá? Tudo que não tiver matrícula abaixo de 20 mil metros é parcelamento irregular. Tudo que estiver sendo oferecido para o cidadão através de contrato de compra e venda, aquele contrato de gaveta, tem que ficar alerta, porque você pode estar caindo ou num golpe, tá? Ou ter que pagar de novo um imóvel se for uma área pública, tá? Porque é uma forma de estelionato. Inclusive, assim, a mesma coisa, nós temos muitos casos de compra e venda de terrenos públicos. É a mesma coisa, eu vou lá e moro em cima de um terreno público. Não paguei ele para a prefeitura, mas eu vou vender ele e vou embora. Eu cometi um crime de estelionato, porque eu estou vendendo um bem que eu não paguei, que é da prefeitura. Então, este imóvel, ele terá que ser novamente pago para o município, ou seja, você foi lesado por uma compra e venda irregular. Então, tem que ficar alerta, a gente trabalha muito nessa conscientização, tá? Até porque, senão a gente fica pagando, secando o gelo, né? A gente trabalha muito nessa prevenção para evitar novas fraudes, né? Mas também no intuito de regularizar o que já estava consolidado, né, dentro do município como uma compra e venda irregular. Diretora Edifola, então, outro assunto que tem chamado bastante atenção, principalmente na região da Grande EFAP, onde muitos moradores estrangeiros estão escolhendo essa região por afinidade, por proximidade aos locais de trabalho, esse inflacionamento do aluguel. A gente sabe de cômodos hoje que tem um valor aí muito acima de uma realidade de mercado.
De certa forma, isso também é uma lei de mercado que acaba inflacionando o valor por conta da demanda. Existe algum plano de regularização, ou plano habitacional destinado para estrangeiros? É um assunto bem... uma pergunta que eu lhe faço de uma maneira bem ignorante também, porque não conheço dessa legislação. Existe essa possibilidade para o estrangeiro também? Hoje, nem o Minha Casa Minha Vida absorve essa demanda. Ou seja, no município, em áreas públicas, nós não titulamos estrangeiros, até porque existe uma legislação, tá, que prevê o atendimento de famílias que residam no município, tá, há mais de 5 anos. Então, a gente não acolhe, tá, cadastros de estrangeiros. Então, ele tem que estar aqui há mais de 5 anos, numa condição já consolidada na cidade, né? A legislação prevê natos ou naturalizados. Então, tem que atender os critérios de habitação de nível federal. Não é um assunto de Chapecó, não, é nacional. Outra situação, diretora, agora então, na semana passada, como a senhora comentou antes, foi anunciado então esse loteamento, um espaço habitacional para a região do loteamento Rosana, Elias Galon, ali nessas proximidades. Me chama a atenção que se optou então pela construção de casas e não apartamentos. Geograficamente nós precisamos de mais espaço para isso, mas gostaria de saber qual é que é o embasamento técnico para se optar então pela construção de casas aos moldes de antigamente, né, que tem vários exemplos na cidade, e não de apartamentos. Então, essa é uma pergunta, eu acho que crucial, tá? Porque nós temos um corpo técnico muito preparado, que trabalha com a demanda habitacional, tem os servidores lá dentro, que estão há 27 anos dentro do setor de habitação. Então, nós tivemos outras experiências, como Monte Castelo, 4 estações e o próprio loteamento Expoente, que é o mais conhecido aqui em Chapecó, e que nos trouxeram uma experiência de reavaliação. Por quê? Porque nós tivemos a cultura chapecoense, primeiramente, ela não é uma cultura para famílias de faixa 1, tá, e 2, tá, de habitação verticalizada. Nós tivemos casas, por exemplo, apartamentos, por exemplo, nesses empreendimentos que foram abandonados por aquela idosa que não conseguia colocar um fogão a lenha, tá? E abandonou o imóvel. Nós tivemos apartamentos trocados, tá, por notebooks, porque o cidadão não pagou ali tantas parcelas de condomínio e resolveu vender o apartamento dele em troca do notebook para que o outro assumisse o condomínio e automaticamente ou pagasse um aluguel, né? Então, a cultura para a faixa 1, ou seja, famílias de baixa renda, tá? Faixa 1 salário, que a gente chama, não é para habitação verticalizada. Porque essa família ela tem uma dificuldade de concentração de renda, inclusive para pagar o condomínio, o IPTU, né? Então, coisa que num loteamento de casas não teria essa despesa. Na verdade, assim, condomínio não tem. Ou seja, a individualização da água e da luz, ou seja, ele não pagou, vai cortar só a dele. No condomínio, não. O Expoente, nós tivemos histórico de dívidas, né, do condomínio, e que o condomínio ficava lá sem água, sem luz. Nós somos o primeiro, e isso eu acho que é um dado importante, Chapecó teve a primeira experiência nacional de individualização de registro de água em condomínio. Ou seja, hoje lá no Expoente nós temos a água individualizada por apartamento. E a energia elétrica? A energia elétrica não. Ainda não. Ou seja, se não paga a luz, o condomínio inteiro fica sem luz. Então é importante que se pense, inclusive a nível federal, estamos falando aqui também a título de
indicação, de sugestão, que o governo federal, os nossos deputados aqui da região, da nossa cidade, comecem a pensar em mecanismos para individualização, inclusive de condomínios, de questões básicas de infraestrutura, como é a água, como é a energia elétrica, para condomínios de interesse social. Até para valorizar quem paga certinho. Exatamente, lugar, quem né? paga certinho. Que talvez seja a grande maioria. Isso, essa tua pausa. É difícil, porque nós temos aí no loteamento expoente, a gente teve muita incidência, tá, de irregularidades. Muita incidência. Hoje, apartamentos invadidos, depreciados, porque as pessoas inclusive confundem, né? Esses empreendimentos verticalizados, eles não são do município. Eu lembro no começo, quando a gente assumiu, eles iam no gabinete do prefeito João Rodrigues, vinham lá para falar com a gente, o apartamento está abandonado, como é que tem apartamento abandonado e um monte de gente esperando para ter casa, para ter um lugar, eu estou na fila ali, fui sorteado. No entanto, o que acontece? Empreendimentos verticalizados, financiados pelo Fundo de Arrendamento Residencial, que é o FAR, eles não são do município. Tá? O município não tem autonomia para ir lá e dizer assim, não vamos titular outra família neste apartamento. Este imóvel é da Caixa Econômica. Ou seja, a Caixa Econômica precisa entrar com uma ação de reintegração de posse daquele apartamento, e daí sim eles vão chamar a prefeitura para buscar aquela pessoa que ficou na fila lá como cadastro de reserva naquele empreendimento. No entanto, não é o município que tem esta autonomia para fazer a ação de reintegração de posse e titular, é a Caixa Econômica. Ok, então essa diretora de regularização fundiária de Chapecó, assistente social e bacharel em Direito, Edi Foller. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Neste assunto, que renderia muito mais diante da complexidade que é o termo urbanização e habitação, e também dentro dessa realidade que Chapecó vive, né? Ficamos muito agradecidos pela sua presença aqui e as suas considerações finais. Então, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse trabalho, dizer à população chapecoense que nós estamos muito preocupados para promover, né, e empenhados para promover um crescimento habitacional e urbano, tá, regularizado. Então, esse é o nosso foco. A gente quer que a cidade de Chapecó cresça, sim, que acolha pessoas da região, sim, mas que também desenvolva e cresça de uma forma ordenada. Então, a população que chega a Chapecó, tá, ela tem que estar preocupada, sim, em buscar informações sobre aonde vai morar, sobre o tipo de imóvel que vai adquirir. E a gente está à disposição para que ninguém saia lesado numa transação imobiliária. Então, o nosso objetivo é deixar o nosso contato sempre aberto através do 3319-1190. Nós estamos localizados ali no estádio, na Arena Condá, ao lado do PROCON, setor de regularização fundiária e habitação. A própria Guarda Municipal também está parceira em receber denúncias de invasão de áreas irregulares, de invasão de áreas de preservação permanente, né, de construções irregulares. Então, sempre que você vê, nos ajude, porque você vai estar participando do crescimento ordenado da nossa cidade. Então, a gente está à disposição. A gestão municipal tem se preocupado muito em construir uma cidade ainda mais, uma Chapecó ainda mais linda, próspera, limpa, organizada, né? E garantir aí a segurança jurídica habitacional, a segurança jurídica da compra e venda de imóveis em Chapecó. Então, meu muito obrigado, a gente está à disposição sempre a vir aqui falar de pautas né, que fazem parte aí da demanda de habitação, e muito obrigado a todos.
Ok, então essa diretora de regularização fundiária do município de Chapecó, Edi Fole, aqui no Conexão Desbravador. Nós voltamos em breve com mais assuntos de interesse da nossa gente. Até a próxima edição. Tchau, tchau.